Académico, provavelmente já tentaste várias formas de combater a procrastinação ou de te manteres organizado, mas o trabalho académico continua a atolar. Possivelmente até te sentes tão sobrecarregado com tanta tarefa do teu mestrado ou doutoramento, com tarefas a acumular cada vez mais e sentes que talvez nem consigas terminar o curso. Ou simplesmente estás cansado de não ter tempo para os teus passatempos favoritos ou para as tuas pessoas importantes da tua vida. E como é que eu sei disso? Porque eu já estive no teu lugar durante o doutoramento e hoje venho ensinar-te como ultrapassei isso com o método ágil para académicos. Alô, meu nome é Rita Carreiro, da GraduPlano, e eu ajudo académicos tal como tu, especialmente de pós-graduação, a ultrapassar o caos da tese e a ter uma jornada mais leve e facilitada. Se queres fazer esse percurso com mais clareza e mais leveza, não te esqueças então de subscrever aqui ao canal e seguir-me nas restantes redes sociais para não perderes nenhum conteúdo que te vai facilitar a vida académica. Os links estão na descrição deste vídeo. Hoje vou falar de como podes gerir e organizar o teu trabalho académico de forma muito mais sustentável com o MAPA, o método ágil para académicos. Quero mostrar-te que, com o sistema e com as ferramentas certas, é possível definir um plano que funcione exatamente para ti. Consegues com isso ganhar tempo para aproveitar a tua vida pessoal e ainda seres produtivo consistentemente sem te esgotares. Mas então vamos começar exatamente por aí. O que é que significa seres produtivo? Ora, se procurares para a sua definição ou perguntares ao ChatGPT, vais obter uma resposta algo dentro disto. Uma pessoa produtiva é alguém que consegue realizar tarefas de maneira eficiente e eficaz. Muitas pessoas até definem como fazer um determinado número de tarefas no menor tempo possível. Então, seguindo essas definições, vamos imaginar uma pessoa que define uma lista de tarefas para o seu dia e é tão eficaz e tão eficiente que chega às 2 da tarde e já terminou tudo o que tinha para fazer. E aproveita esse tempo livre para ir passear ou até ir conviver com amigos. Segundo as definições que acabamos de ver, esta pessoa é altamente produtiva, certo? Foi tão eficaz e tão eficiente que conseguiu fazer tudo o que tinha para fazer em praticamente metade das suas horas do dia e aproveitou essa eficiência e a sua eficácia para viver a sua vida pessoal com o tempo restante. Contudo, para o mundo académico, esta pessoa é rotulada como preguiçosa, porque o que ela devia ter feito é aproveitado o resto deste tempo livre para fazer ainda mais trabalho, ainda mais tarefas académicas, certo? Infelizmente, este académico é nada mais do que alguém que não tem o que precisa para ser excelente na vida académica. E este tipo de mentalidade é o que nos leva a entrar num ciclo de produtividade tóxica. Faz com que acarretes cada vez mais trabalho, faz com que respondas os e-mails dos teus orientadores fora de horas, faz com que sintas que não podes tirar um dia de descanso sem sentir a culpa, sem sentir que devias estar a escrever a tese. Até o início do meu doutoramento eu era exatamente esta pessoa. Era a pessoa que acarretava cada vez mais trabalho, que trabalhava até largas horas da noite e fim de semana também e deixei de ter vida pessoal praticamente. Comecei a deixar de praticar os meus hobbies favoritos ou até de ir a certos eventos sociais só porque estava demasiado atolada de trabalho e tinha que aproveitar todo o tempo possível para escrever mais um parágrafo, para ler mais um artigo científico, para fazer mais aquela análise estatística, etc. E apesar de no fundo eu saber e sentir que estava a fazer algo de errado e que ia contra todos os meus princípios e queria viver a minha vida pessoal, a verdade é que eu via os meus colegas à volta a fazer exatamente o mesmo. Eles diziam que isto era normal, que eu tinha que ter este nível de produtividade, ou mais valeria desistir do meu doutoramento. E a verdade é que quando nos pomos constantemente a esta mentalidade relativamente à produtividade, começamos a acreditar nela, começamos a adotar esta produtividade tóxica. Começamos a acreditar que tem que ser assim, certo? Que não há outra forma. Se todos fazem à nossa volta, nós também temos que o fazer, certo? Bem, esta mentalidade levou-me a um burnout, a um esgotamento. Passava dias, a semana inteira e às vezes mais do que uma semana sem conseguir trabalhar. Só a ideia de ligar o computador para trabalhar causava-me tal ansiedade que paralisava-me completamente.
eu sentia-me fisicamente e emocionalmente esgotada num círculo vicioso de stress e exaustão. Foi mais ou menos então a meio do meu doutoramento que eu decidi que tinha que tomar medidas. Tinha que haver uma mudança nessa perspectiva em relação à minha produtividade. Comecei a estabelecer limites, criei uma rotina que fazia sentido para mim e comecei a desenvolver e a aplicar o que hoje em dia é o que eu chamo o MAPA, o Método Ágil para Académicos. Este foi o método que me ajudou a sair de um burnout e a terminar o meu doutoramento dentro do prazo, num espaço de 4 anos, e ainda com 4 artigos já ou publicados ou submetidos a revistas para a revisão, tudo isto sem voltar-me a esgotar. Foi então em 2023, ainda antes sequer de defender o meu doutoramento, que decidi que queria começar a partilhar esta metodologia com outros académicos, pois se tinha ajudado a mim, podia ajudar a outros. E então, desde então que já guiei mais de 200 académicos a terem uma vida académica mais facilitada e inclusive foram académicos de diversas áreas e de diversas situações pessoais, desde alunos que não tinham apoio do orientador há meses e estavam totalmente perdidos, como académicos que não tinham tanto tempo para se dedicar à vida académica, como trabalhadores, estudantes, mães e pais, por exemplo. Muitos destes, inclusive, estavam prestes a desistir do seu percurso académico quando decidiram procurar a minha ajuda e que o MAPA possibilitou-lhes tornarem-se produtivos de forma consistente e entregarem as suas teses a tempo e, acima de tudo, e muito mais importante do que isso, recuperarem a sua vida fora da universidade. O MAPA é o resultado desta minha experiência, não só da minha pessoal, como também cada académico que eu acompanhei ao longo desses 3 anos, permitiu-me adaptar este método para que funcione para qualquer situação académica. Mas então, o que é o MAPA? O Método Ágil para Académicos é um sistema de gestão e de organização de projetos que é especificamente desenvolvido para o contexto académico, com especial foco para a investigação, mestrado e doutoramento. Ao contrário dos métodos tradicionais usados no meio académico, que tentam prever o progresso do teu projeto através de cronogramas rígidos e de uma lista de tarefas enorme, o MAPA utiliza aqui os princípios da Agile Methodology, ou seja, daí método ágil, para transformar aqui o teu projeto num processo fluido, focado e sustentável. É um sistema que permite essencialmente 4 coisas. Ajuda-te a combater a procrastinação, porque com o método tu percebes como é que a tua produtividade funciona e consegues definir um plano que funcione perfeitamente para ti. Quanto mais te conheces e mais usas esse conhecimento a teu favor, menos força sobrenatural tens que fazer para seres produtivo. Também te permite fatiar o caos, ou seja, transformamos na montanha de coisas que há para fazer no teu projeto académico ao longo de todo o teu projeto até à entrega final da tua dissertação ou tese e transformamos nisso em passos fáceis de digerir. Este método também te permite adaptar ao imprevisto. O MAPA é um método que permite ser flexível e, portanto, se o orientador desaparecer ou se aparecer mais trabalho do que estava previsto, o método ajuda-te a adaptar a estes tais contratempos. E este método também permite eliminar a culpa de que devias estar a fazer mais, porque quando um ciclo acaba, tu paras e descansas verdadeiramente. Mas então, como é que isto funciona na prática? Bem, este método funciona com base em 3 pilares fundamentais: o conhecimento, o planeamento e a atuação. O conhecimento é um pilar aqui fundamental para definires um plano personalizado e que se encaixa às tuas necessidades tal como uma luva. Então, ainda antes sequer de gerir e planear seja o que for, tu precisas de conhecer quais são os teus padrões de procrastinação, ou seja, porque é que tu bloqueias, precisas também de perceber como é que a tua produtividade varia ao longo do dia e ao longo da semana, por exemplo, se és mais produtivo de manhã ou se és mais produtivo ao fim do dia, etc. Tudo isto deve ser considerado e tido em conta para se definir um plano que faça sentido para ti. Pois claro, temos que ter a clareza absoluta sobre o que é que o nosso projeto exige para podermos planear de forma realista. Pois então, entramos aqui no planeamento propriamente dito, que, sendo um dos princípios do MAPA permitir-te ser ágil e flexível para adaptar a imprevistos, usamos então um gestor de tarefas digital, como o Notion, o ClickUp, o Trello, por exemplo, para organizar e planear todo o nosso projeto. Isto porquê? Porque, na minha opinião, só um gestor de tarefas digital permite essa tal flexibilidade e que ajuda então imenso a haver essa adaptação para o método. Contudo, o MAPA é
é, na verdade, um sistema que pode ser adaptado a qualquer ferramenta de gestão de tarefas, seja ela inclusive física, pode ser com um planner, ok? Simplesmente é um pouco mais difícil, mas mesmo que não gostes de usar softwares e apps de organização, consegues na mesma implementar este método à tua vida académica. Depois, o que é que fazemos? Dividimos o nosso tempo ao longo do projeto em pedaços pequenos, chamadas sprints, ou ciclos. Então, esses ciclos são tempos curtos de 1 a 2 semanas, onde planeamos apenas tarefas prioritárias e que são realisticamente atingíveis durante este ciclo. E isto faz toda a diferença. Isto porque durante aqueles 7 a 15 dias o teu foco está só e apenas naquelas tarefas que tu definiste para aquele ciclo, nada mais nem nada menos. E só depois de se planear vem então a atuação. A atuação é aqui o pilar da execução propriamente dita, é fazer as tarefas, mas não é fazer as tarefas de qualquer forma. Aqui nós juntamos o que aprendemos nos outros 2 pilares. Alinhamos as tarefas mais exigentes e que necessitam de mais foco nas nossas horas que temos mais energia, conseguimos concentrar melhor, e deixamos as tarefas mais fáceis ou mais monótonas para aqueles momentos de baixa energia. Para além disso, aplicamos aqui várias técnicas para ultrapassar a procrastinação, para lidar com imprevistos, como eu tinha dito, que vão acontecendo ao longo dessa semana, ao longo desse ciclo, e também outras técnicas aqui para ajudar-te a manter a consistência, garantindo assim que as tarefas desse tal sprint ou deste ciclo são todas concluídas, ou pelo menos a maioria são concluídas, sem que te esgotes. No final da sprint voltamos ao pilar inicial, que é usarmos o que se aprendeu durante aquela sprint, seja tudo correu bem ou tudo correu mal, para melhorarmos a gestão e o planeamento da sprint seguinte. A este ponto provavelmente estás a perguntar-te, mas como raio é que eu uso esse conhecimento a meu favor? Eu como defino o que é que são tarefas realisticamente atingíveis em um espaço de 1 a 2 semanas? Oh Rita, quais são essas técnicas que tu tanto falas? É claro que existe muito mais por trás desse método que seria impossível de resumir tudo aqui numa única aula do YouTube. Assim, para que possas aprender tudo por trás deste método e aplicá-lo ao teu projeto académico, eu desenhei o Workshop Mapa. É um evento online e gratuito que te podes inscrever, onde eu vou ensinar-te o passo a passo deste método para aplicares ao teu projeto e desenharmos em conjunto o teu plano de ação. Se queres transformar o caos do teu projeto académico numa rotina que te devolva a vida pessoal e ainda assim ser produtivo de forma consistente e entregares a tua tese a tempo da tua data final, então garante o teu lugar na próxima edição do Workshop Mapa. O link está na descrição deste vídeo. Resumindo, o mapa é um método que permite fatiar o teu projeto académico em pequenos pedaços, que são estes sprints, e desta forma tu não tens de carregar o peso da tua tese do ano inteiro, só tens de focar naquilo que definires para aquele ciclo. Este sistema, juntamente com as técnicas certas, permite aqui ser mais produtivo de forma consistente e o tempo livre que tu vais ter de volta vais poder aproveitar ao máximo para viver a tua vida pessoal. Porque não faz sentido fazer a nossa jornada académica de outra forma. Há que viver a vida pessoal pelo meio. E lembra-te, se queres recuperar a motivação pelo teu projeto, se queres voltar a ter tempo livre para viver a tua vida pessoal, não precisas de trabalhar mais. Precisas de um sistema que te permite ser produtivo, com intenção, para poderes descansar verdadeiramente e então ser produtivo de forma consistente ao longo do tempo. Inscreve-te já na próxima edição do Workshop Mapa no link presente aqui na descrição deste vídeo e eu vejo-te na próxima quinzena.